Então, para começar essa disciplina, a gente vai começar falando primeiramente das unidades de internação. Então, eu não vou focar em UTI, tá, gente? Porque UTI vocês vão aprender lá no técnico de enfermagem, módulo 2. Então, aqui a gente vai começar com unidades básicas, que são as enfermarias, na realidade, né? Unidade de internação. Então, provavelmente a maioria aí de vocês já tiveram internado ou já foram visitar alguém, tá? Então, a gente vai começar a falar dessa unidade de internação, que é onde aloca os pacientes, onde a gente fica com os pacientes aí um determinado tempo, tá? Quanto tempo? Isso vai variar de paciente para paciente. Então, às vezes a gente tem pacientes que vão estar internados por dias, vão ter pacientes que vão estar internados por semanas, por meses, né? Então, isso vai depender muito aí do tratamento que esse paciente está fazendo, da recuperação dele, ok? Só que, lembrando, lá em psicologia que a gente aprendeu, que o nosso interesse, né, e o nosso bem maior é que a gente cuide desse paciente, que ele saia, né? Que ele saia aí, que a gente devolva ele aí para a sociedade, para a família da melhor maneira possível, tá? Só que nós temos que entender e nós temos também que lembrar que muitas vezes isso não depende da gente. Por que eu estou falando isso? Lembra que lá em psicologia a gente falou, né, referente às perdas, às questões dos óbitos, e nós temos que estar aí preparados também para isso. Então, muitas vezes acontece da gente ficar com esse paciente, cuidar desse paciente, e aí a gente, de repente, chega no plantão ou durante o plantão mesmo, infelizmente esse paciente acaba indo óbito, tá? Então é importante que a gente tenha aí esse nosso psicológico, né? Esse autocontrole aí que eu falo, preparado, porque isso pode acontecer e, infelizmente, embora, né, a gente não esteja acostumado a falar, isso é até cultural, né, sobre isso, é importante que a gente esteja preparado para isso, para não sofrer. Eu não estou falando de você se tornar um profissional frio, não, de maneira alguma, tá? Mas eu estou falando de você se tornar um profissional forte e um profissional capacitado, e um profissional aí que tenha aí o autocontrole e entenda realmente que o processo da morte faz parte aí da vida, né? Então, todos nós aí temos uma data, né, de nascimento e, infelizmente, temos uma data aí de óbito. E isso faz parte aí, né, únicas datas que a gente tem certeza. Então, é importante que a gente saiba aí administrar isso de uma forma correta para que a gente não possa aí estar sofrendo aí com isso, ok? Então, quando a gente fala dessa unidade de internação, é lógico que cada instituição vai ter aí, né, a sua estrutura de uma forma aí diferentes, né? Mas outras mais luxuosa, outras menos, mas a unidade de internação, basicamente, ela vai ser aí igual para todas, né? Independente aí se for um hospital municipal, estadual ou um privado, mas a unidade de internação, ela vai alojar esse paciente para que a gente provenha aí os cuidados necessários com esses pacientes e que a gente possa seguir o quê? As precauções médicas, as prescrições médicas, as prescrições de enfermagem, depois a gente vai falar do SAI, né? Que é a sistematização assistencial de enfermagem, que é importantíssimo a gente aplicar o SAI de maneira correta aí para o nosso paciente. O SAI, ele é individual para cada paciente, tá? Como a prescrição médica e tudo mais. Então, é importante aí que a gente saiba não só, né, praticar esses procedimentos que precisam estar aí, que vão estar aí prescrito, mas também como a gente precisa estar identificando corretamente, tá? Outra coisa também que é importante dentro da unidade de internação é a gente saber aí quais são as rotinas dessa unidade de internação de acordo com cada instituição. A gente vai ter uma rotina diferente, mas que a gente também aí saiba aplicar de uma maneira adequada, individual para o nosso paciente. Eu sempre vou bater nessa tecla individual, porque o cuidado ele é individual, tá? No primeiro momento a gente vai aprender aí os tipos, né, de unidade de internação. Então a gente vai ter os apartamentos, onde a gente vai ter muitas vezes aquele quarto que só tem 2 leitos, ou a gente vai ter aquele quarto
que tem 4 leitos, né? Alguns hospitais 5 leitos, geralmente o hospital aí maiores. Bom, e aí a gente vai estar dividindo aí esses cuidados, tá? E aí a gente vai estar aprendendo também, no próximo vídeo eu vou estar falando para vocês dessas unidades, de algumas rotinas na admissão desse paciente, quando a gente recebe esse paciente, quem faz essa admissão, como que é feita essa admissão, quais são as orientações que a gente vai aí estar aplicando no nosso paciente, tá? E também a gente vai estar falando sobre a organização dessa unidade de internação aí do paciente, quando a gente fala de limpeza corrente, limpeza limpeza diária, né, ou a terminal, tá bom?